no livro de Efésios, e nós vamos hoje terminar o capítulo 3. Então, abra suas Bíblias, por favor. Efésios 3, nós vamos ler do capítulo 14, do versículo 14 ao 21. Efésios 3, de 14 a 21. Vocês precisam combinar melhor o negócio aqui. Semana passada não veio ninguém na igreja. Hoje vocês combinaram de vir todo mundo. Então, faz o seguinte, vocês combinaram de não vir ninguém semana passada, convidaram de vir todo mundo hoje. Vê se vocês mesclam um pouquinho o negócio. Fala, ó, 2 vai, 2 não vai. 3 vai, 3 não vai. Né? Para dar uma balanceada. Né? Semana passada tinha uns gatos pingados. Hoje quase teve que colocar cadeira extra. Mas eu não estou reclamando, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, vamos lá então, Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, no qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor. Mais uma vez nós te damos glória pela tua palavra, te damos glórias pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela salvação que temos em Cristo Jesus. Senhor, fala mais uma vez com o teu povo essa noite. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, que as nossas mentes estejam agora cativas à tua palavra, que todo pensamento externo, toda preocupação agora caia por terra e que estejamos realmente aqui, tanto com o corpo físico quanto com as nossas mentes, ó Pai. Que em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos capacite e nos dê o entendimento nessa noite. É no teu nome, no teu santo nome, que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Então, a primeira oração de Paulo, que nós já vimos no capítulo 1, nós estudamos juntos que Paulo orou para que os olhos dos efésios fossem abertos. E, em outras palavras, para que houvesse uma capacitação pelo Espírito Santo de Deus, para que houvesse um entendimento da palavra. Essa oração que nós acabamos de ler, Paulo ora mais uma vez pela igreja, mas agora ele pede não só capacitação, mas também fortalecimento espiritual. Ou seja, Paulo, ele quer que nós sejamos capacitados para entendermos a palavra de Deus e quer que nós sejamos capacitados para entender e encorajados também a pregar a palavra de Deus, a sermos testemunho disso que nós estamos falando. Ou seja, nós precisamos de fortalecimento espiritual. Quem aqui está cansado? Quem está cansado? Está cansado? Está cansado? Tem bastante gente cansada. Agora, quem aqui está desanimado espiritualmente? Eu estou vendo alguns aí, ó. Não é para trás não, hein? Vai aqui para mim. Dá para aparecer? Não, dá para aparecer lá não. Tem vezes que a gente fica cansado mesmo. E é exatamente por esse fortalecimento que Paulo ora e nós vamos aprender um pouco mais essa noite. O Dr. Martin Lloyd Jones, como eu tenho citado bastante, ele escreveu o seguinte acerca disso. O importante para nós é saber que Paulo está realmente dizendo que, embora prisioneiro, embora um perverso inimigo o tenha encarcerado, o tenha posto em grilhões, o tenha impossibilitado de visitar os efésios e de pregar-lhes ou de ir a qualquer outro lugar para pregar, há uma coisa que o inimigo não pode fazer. Ele não pode impedi-lo de orar. Amém? Ele ainda pode orar. O inimigo pode confiná-lo numa cela, pode meter ferrolhos e trancas nas portas, pode algemá-los a soldados, pode pôr grades nas janelas, pode enclausurá-lo e confiná-lo fisicamente.
Entretanto, nunca poderá destruir o caminho do coração do crente mais humilde para o coração do Deus eterno. Glórias a Deus. O que Martin Lloyd Jones quer dizer, e o que eu quero dizer, e o que Paulo quis dizer, é que não importa a situação ao qual você se encontre, ninguém, nem o inimigo, pode nos impedir de orar. Ele não nos impede de orar. Quem nos impede de orar somos nós mesmos. Nós é que não oramos. Nós é que não fazemos o que temos que fazer. Então, como nós já falamos semana passada, Paulo falou sobre o mistério. Lembra do mistério? O mistério que já nos foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus já nos foi revelada através da sua palavra. Amém? Então, como é que nós podemos, então, entender essa vontade? Se nós estudarmos a Bíblia, então nós devemos orar para que essa vontade nos seja também revelada. Nós precisamos, então, orar pela vontade de Deus na nossa vida. Uma das características do povo de Deus é a oração, ou pelo menos deveria ser. Uma das características do povo de Deus é a oração. E agora eu quero perguntar para a igreja: quanto tempo nós temos passado em oração? Inclusive isso foi citado ontem, lá no culto que a gente fez em Frinton. O pastor Bill falou sobre isso, sobre a oração. Quanto tempo nós temos gasto em oração? Paulo nos ensina aqui que orar é importantíssimo. Nesse texto, até o capítulo 3 que nós lemos 4 orações de Paulo, basicamente. Só que Paulo está o tempo todo orando pelos Efésios. Por capacitação, por entendimento, por fortalecimento espiritual. E veja, em nenhum momento ele orou por ele mesmo. Paulo está preso, Paulo está algemado, Paulo sabe que vai caminhar para a morte. Em nenhum momento ele orou pela situação dele, mas ele orou pelos que iam ficar, para que a igreja fosse fortalecida, para que continuasse o que ele já havia começado. Uma das maneiras de entender as ansiedades e preocupações das pessoas é analisar o conteúdo de suas orações. Sabia? Vamos orar, irmãos? Vamos. E aí começamos a orar. E nós entendemos, então, onde é que, mais ou menos, tanto a mente quanto o coração dessa pessoa está caminhando. Porque nós oramos, na verdade, nós oramos as nossas necessidades, a verdade é essa. Só que Paulo aqui, ele está fazendo uma oração intercessória. Paulo está intercedendo pelos crentes, nós precisamos também aprender a fazer isso. Não estou dizendo aqui que você não pode orar pelas suas necessidades, mas Paulo nos ensina que, além das nossas necessidades, está a preocupação de pregar o evangelho para os outros. Além das nossas necessidades, está o Senhor Jesus Cristo. Além das nossas necessidades, estão as necessidades dos outros. E Paulo ora por essas necessidades. E aí, a Bíblia também não nos diz ou de que maneira nós devemos orar. Como nós devemos orar? De joelho, deitado, de barriga para cima, de cabeça para baixo? Como nós devemos orar? A Bíblia não diz isso. Na verdade, o povo judeu, nós sabemos que eles oravam em pé, com a mão junta, com a mão separada, apontando para cima, como? Não sei. Mas não existe uma regra oficial para a oração. A Bíblia diz que nós temos que orar. Como nós temos que orar? No nome de Jesus. Ponto final. Certo? É assim que a Bíblia diz que nós temos que orar. Mas o texto que nós lemos diz que Paulo está orando de joelhos em favor dos Efésios para a glória de Deus. E um dos grandes dilemas que a igreja passa hoje vem justamente nessa área. Alguns têm buscado algo mais na oração, uma experiência diferente. E se essa experiência não acontece, nós muitas vezes ficamos frustrados. Para que isso aconteça, muitos até se isolam. Alguns vão para os mosteiros, outros vão para a montanha, outros vão para o monte, outros vão para os cultos de libertação, outros vão para os retiros, e eu não estou dizendo que existe problema nisso. O que eu estou dizendo é que essas pessoas vão para esses lugares com a motivação errada. Ok? Nós podemos nos isolar, nós podemos nos aquietar, nós podemos ir para um lugar secreto para orar por um determinado período. Né, Manuela? Nós podemos fazer isso. O que nós não podemos é nos isolar do mundo, porque apesar de não pertencermos a esse mundo, nós vivemos nele, e é por isso que estamos aqui, para quê? Para pregar o evangelho.
Se você estiver no meio do mato, no meio do não sei de onde, você vai pregar o evangelho para quem? Para as cabras? Para os ursos? Para os ursos é que você não vai, você vai rapar fora, vai correr. Né? Então nós precisamos ter isso em mente. Então nós não podemos buscar essas coisas, falando que vamos orar, buscando esse tipo de experiência, ou esses avivamentos, ou esses congressos, e eles têm o seu valor. Por favor, não me entenda mal aqui. Ok? Eles têm o seu valor. O problema é quando nós vamos a esses lugares buscando uma experiência diferente. E aí, nós até sentimos talvez algo diferente. O problema é que quando isso acaba, amanhã você é a mesma pessoa. Nada mudou. Por quê? Porque a experiência que você teve talvez foi baseada em tudo, menos na experiência com Cristo. Foi baseada em uma emoção, foi baseada na emoção de alguém, ou foi baseada na emoção do orador que estava ali na sua frente, mas não foi baseada numa contrição verdadeira de coração, num arrependimento genuíno, de colocar a cara no pó, de se ajoelhar diante de Cristo, pedir perdão pelos pecados e pedir para ser transformado. Isso é uma experiência diferente. Isso é experiência. E é exatamente por isso que muitas vezes os crentes não oram. E aí, tudo isso acontece e amanhã nós voltamos a viver as nossas vidas cristãs medíocres, rasas, sem testemunho, sem oração, sem exortação, sem estudo da palavra. E não somente isso, Paulo diz que está de joelhos, orando a Deus, intercedendo pela igreja. Irmãos, ajoelhar significa reverência. Ajoelhar significa sinceridade. Ajoelhar significa que essa oração é intensa e urgente. Paulo, ele se ajoelha porque ele diz: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso que o Senhor faça isso pelos crentes de Éfeso. Como nós lemos os versos 14 e 15. Por essa razão, por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, como sobre a terra. Por esta causa, que causa? Paulo aqui está citando lá o capítulo 1. Que os crentes são salvos pela obra redentora de Cristo, que são adotados, que são os cordeiros em Cristo, que não existe mais separação entre gentil e judeu, mas que agora somos, ou eles são, e nós também somos, uma família, unida em Cristo Jesus. Amém? Nós somos uma família. Não importa de onde você veio, não importa que cor você é, não importa se você é fêmea, se você é macho, não importa. Não importa que nós somos unidos numa só família. Hoje de manhã eu preguei e falei sobre isso também, sobre sermos uma só família. E sabe que de manhã a coisa é muito mais misturada. Numa conta rápida aqui nós tínhamos 11 nacionalidades diferentes. 12 nacionalidades diferentes. Todos unidos em Cristo, uma só família. Diante do Pai. Por quê? Porque nós precisamos orar diante do Pai em nome do Filho. 1 Timóteo 2,5 diz que existe um só mediador entre Deus e o homem. Esse é o nosso Senhor Jesus. Não existe outro. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Ele mesmo, na verdade, o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orarmos assim: Pai nosso, Pai nosso. Nos lembrando que por meio dele somos agora da mesma família, adotados. E vemos nessa oração aqui também de Paulo o reconhecimento do poder de Deus diante de tudo, tanto no céu como na terra, que também reflete a própria oração de Cristo. A sua vontade seja feita onde? Assim na terra como no céu. Ele é o Todo-Poderoso. Ele detém o poder em todos os lugares e sobre todos. Irmãos, não subestimem o poder do diabo, mas também não superestimem o poder do diabo. O diabo só vai
até onde Deus deixa. O diabo não tem poder mais sobre sua vida uma vez que você está em Cristo. Vocês estão ouvindo? Ele não tem poder mais na sua vida uma vez que você está em Cristo. Cristo é que tem poder sobre sua vida. Ah, mas eu estou tão longe. Aliás, mas Deus está tão longe. Não, Deus não está longe, é você que está. Sou eu que estou. Deus está ali, no mesmo lugar onde sempre esteve, no seu trono. Dizem alguns que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Vocês concordam? Precisamos nos encher do Espírito Santo. Mas e aí alguns vão debater dizendo, mas como assim que eu preciso encher, pastor, se o Espírito Santo já habita em mim? Isso é uma incógnita da teologia, não é? Espera aí, o Espírito Santo habita em mim, então para que eu preciso me encher? Pois é, seu estômago também habita em você, não precisa encher ele de comida, né? Não, o que acontece? Fácil, né? Seu estômago habita em você. Se você não tiver estômago, acabou você. Seu estômago habita em você. Então, mas para que você tenha saúde, para que você cresça, para que você fique forte. Forte. Quem foi que falou forte aí? Ah, bom. Forte, Marlene, forte. Precisa alimentar. Do mesmo jeito que o Espírito Santo, sim, habita em nós, claro. Mas nós precisamos alimentar esse crescimento como? Orando, estudando a palavra de Deus. Como é que eu quero alimentar meu espírito se eu estou ocupado com as coisas do mundo? O que eu vou alimentar? A minha carne, a vontade da minha carne. Como é que eu vou alimentar o meu espírito? Como é que o espírito vai realmente fazer diferença na minha vida se eu estou somente preocupado com as coisas que não interessam para a minha vida espiritual, mas me interessam para aquilo que eu gosto, que eu quero? Não é isso? Vamos ver então agora o motivo dessa oração. Por que Paulo orou? Para que, segundo a riqueza da sua glória, verso 16, nos conceda e sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Temos aqui 4 palavras-chave: poder, que simboliza força, amor, compreensão e plenitude. 4 palavras-chave, nós vamos então falar um pouquinho sobre elas. Poder, note, o pedido de Paulo na oração não é para que Deus mude a circunstância, é para que Ele dê poder para passar por ela. Certo? A oração não é, Senhor, mude, não, Senhor, me dê poder para passar por isso. Me dê poder. Dê a eles poder para passar por esse sofrimento. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, temos vários relatos do poder do Espírito Santo agindo. 59 vezes, para ser mais exato. 59 vezes nós vamos encontrar em Atos o poder do Espírito Santo agindo na vida das pessoas e na vida da igreja. Conseguem ver a diferença aqui? A centralidade aqui, em nenhum momento está no orador, ou naquele que ora. A centralidade está em Deus. Existe o reconhecimento da necessidade, mas também a fé de que com o poder que vem de Deus, nós podemos enfrentar a adversidade. Então não basta orar, nós precisamos orar com fé. Se nós orarmos sem fé, nós só estamos balbuciando, que nem alguns fazem. Só estamos fazendo isso, só mexendo o beiço, né, pastor? Mexer o beiço é uma coisa, orar é outra. Nós precisamos aprender a orar, irmãos. Precisamos aprender a orar. Por isso existe aqui a menção do homem interior, diz o texto. Devemos estar aptos para abrir mãos das nossas vontades, para entendermos, experimentarmos e orarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Enquanto o homem interior é esse que você está vendo, Deus vê o nosso interior. E é aqui que Ele muda. Aqui nós podemos mudar. Vai para a academia, dá uma malhadinha, vai para a Turquia, arranca um pedaço do estômago.
Põe cabelo, né? Põe peito, coxa, sei lá o que mais, beiço. Põe tudo. Aqui a gente muda. Aqui, o externo. Nos tornamos até irreconhecíveis muitas vezes. Tem gente que muda de face. Tem gente que muda de face. Mas aqui, só o Senhor pode mudar. Só Ele pode mudar. A transformação exterior nós fazemos. A transformação interior, aquela que realmente nos torna uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, essa só o Senhor Jesus pode fazer. Somente Ele. Exatamente por causa desse poder atuando em nós, que nós nos tornamos habitação de Cristo, habitação do Espírito Santo, e Paulo fala sobre isso. E esse verbo habitar poderia ser entendido de duas maneiras na linguagem de Paulo. Paroikel ou katoikel, são diferentes coisas, ok? Paroikel e katoikel. A primeira paroikel quer dizer habitar como um estrangeiro. Você está fazendo uma visita, você vai visitar um parente seu. Você fica lá por um determinado período, aquele período determinado que você está lá, um curto período, a gente espera que seja curto, né? Você não é curto não, você é longo, né? A gente espera que seja curto, né? Esse período se chama, essa habitação é uma das coisas, mas não é essa que Paulo está usando. Paulo está usando katoikel, que é uma morada eterna, uma morada permanente. Ou seja, o Espírito Santo, ele não faz morada em nós no sentido paroikel, mas katoikel, a morada do Espírito Santo em nós, ela é permanente e eterna, ninguém pode tirar. Ninguém, absolutamente ninguém. Porque não é coisa que nós ganhamos, aliás, não é coisa que nós merecemos para fazer, é pela graça. É pela graça somente, irmãos. É uma habitação permanente. Depois, Paulo fala de amor. Esse amor mencionado aqui é o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Depois, Paulo vai mencionar o amor de Cristo. Paulo, ele fala aqui do amor entre os irmãos. Pede para que eles sejam fortalecidos para amar como se deve. Nós temos amado como se deve? Temos amado como se deve? O verdadeiro conhecimento não está aqui. O verdadeiro conhecimento para o crente é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. E nós o amamos, diz a Bíblia, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que Paulo diz que nós devemos estar, para que nós possamos amar uns aos outros da maneira que nós devemos, nós precisamos estar arraigados e alicerçados no amor de Cristo. Aí a coisa é diferente. Aí a coisa é diferente. Para que possamos amar uns aos outros, porque amar a minha esposa é muito fácil, eu amo a minha esposa. E ela é uma pessoa adorável, fácil de amar, olha que fofa que ela é. Agora, e amar aqueles que não são amáveis? E amar aqueles que pisam no nosso calo? E amar aqueles que olham torto para a gente? Que fala do nosso cabelo? Ou da falta dele? Ou da barba? Fez a barba, Júlio? Passado, pôs o algodão aí para ver se está liso. Eu não fiz, não. É isso aí. Entende? Nós precisamos estar, essas palavras aqui, gente, arraigados e alicerçados. Paulo está usando duas figuras aqui, uma de arraigados nas plantas, como se ele estivesse usando das plantas, e alicerçados como se estivesse usando um edifício. Arraigados por quê? Porque a raiz profunda deve ser como uma árvore na floresta. Não é essas plantas de verão que a gente compra na B&Q, não. Que a gente planta hoje, moia, vem um vento, derrubou, semana que vem não tem mais. Não tem raiz. Não tem raiz. Vocês sabem o que eu estou falando, sabe que é B&Q, né?
A loja de material de construção aqui vende planta também, pronto. Estou até falando, não estou falando mal da Bianquil não, viu? Estou falando que as plantas lá não têm raiz. Ok? Mas é verdade, são plantas sazonais. São plantas de verão. 3 meses, tá boazinha. Começou o inverno, morreu. O ano que vem você compra de novo. É de propósito, para você comprar de novo o ano que vem. Se fosse para criar raiz, eles não vendiam. Ia ter problema. Mas não é esse tipo de planta. Aqui Paulo está falando de raiz profunda. Aquelas árvores da floresta. Quem aí já foi do campo? Quem é do campo? Já viu aquelas árvores que precisam de 2, 3 homens para abraçar? De tão grossa que ela é? Esse tipo de árvore. A raiz você não consegue arrancar. Você não consegue achar. De tão profunda que ela é. É esse tipo de árvore que a nossa fé e o nosso amor deve estar baseado. E quando ele fala de alicerçado, ele está falando de fundação. Já viu construção de um prédio? Haja vista aqui, ó, frente à estação de Carintal. Os homens ficam 6 meses para fazer a fundação. De repente, com 3 meses, o prédio está pronto. Já repararam? Por quê? Porque a fundação é que importa. Não importa quanto o prédio vai crescer, o que importa é quanto eles foram para baixo. Então, não importa como a gente vai terminar, o que importa é como a gente começa. Tem alguém que fala isso aqui de vez em quando. Pastor Kleber, claro que é ele. Não importa como a gente vai terminar, importa que a gente começa. É o contrário que você fala? É? Você vai... Ah, tá. Então vamos mudar o contexto. É verdade, pastor, que eu estou colocando palavras na sua boca, né? É verdade. Então vamos lá. Então nós precisamos ter esse entendimento de começar alicerçados onde tem que alicerçar. Certo? Arraigados. Agora está certo, né, pastor? Alicerçado para terminar bem. Pronto. Olha eu colocando palavra na boca do pastor Kleber. E aí, Paulo... A Adriana estava esperta, Kleber. Agora, Paulo também fala de compreensão. E essa compreensão é para que possamos entender o amor de Cristo. Existe transição aqui, tem uma transição. A oração passa aqui para que possamos entender o amor e ter amor uns pelos outros para um correto entendimento do amor de Cristo. Do amor de Cristo. Nós conhecemos o amor de Cristo? Paulo fala de compreender e depois de conhecer. E nós temos falado isso bastante até. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter relacionamento, certo? Ou seja, uma coisa é conhecer a respeito, outra coisa é ser íntimo. É assim como deveria ser um relacionamento matrimonial, por exemplo. Não é isso? Primeiro você se conhece, e aí você passa tempo junto, e aí você se conhece ainda melhor, e aí você toma a péssima decisão de se casar. Não, estou brincando. Mas aí você casa, porque agora você conhece. Pelo menos deveria ser assim. O problema é que hoje o pessoal fala assim, não, casa logo, não der certo, separa e arruma outro. É isso aí. Mas não é isso que deveria ser. Não é assim que deveria ser. Não, faz o seguinte, faz um monte de test drive aí. Vai fazendo test drive. Só que vai chegar uma hora que ninguém mais vai te querer. Está tão rodado que já passou. Não vai dar mais. Cuidado. O que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que esse relacionamento com Cristo deve ser assim. Alicerçado, arraigado, profundo. É profundo conhecimento, é relacionamento, é passar tempo junto. Como é que você conhece alguém? Passando tempo junto. Como é que você tem intimidade com alguém? Passando tempo junto, conversando, conhecendo um ao outro. É assim que deveria ser. E Paulo fala em compreensão, e ele nos desafia. Qual é a largura? Qual o comprimento? Qual a altura? Qual a profundidade do amor de Cristo? Impossível de ser calculada. Impossível. O amor de Cristo, ele é suficiente para alcançar a totalidade humana. O amor de Cristo é suficiente para durar por toda a eternidade. O amor de Cristo, ele é profundo o suficiente para alcançar o maior dos pecadores. E o amor de Cristo é suficiente e alto para nos levar para o céu. Por isso, a oração diz que o amor de Cristo excede todo o entendimento. Você pode entender o amor de Cristo? Nós não conseguimos compreender.
Nós não conseguimos compreender. Nós aceitamos pela fé e nós o amamos. Mas compreender o amor dele, difícil. E aí Paulo fala também sobre plenitude. Plenitude fala sobre totalidade. Efésios nos diz que devemos ter plenitude no Pai. Capítulo 3, verso 19. Efésios diz que nós temos que ter plenitude no Filho. Capítulo 1, 23. E Efésios diz que nós temos que ter plenitude no Espírito. Capítulo 5, verso 18. No Pai, 3,19. No Filho, 1,23. No Espírito, 5,18. Anotou? Então, quando finalmente nós entendermos que essa oração por força, amor, compreensão e plenitude tem tudo a ver com o nosso testemunho como igreja, em todas as dimensões, seremos o povo mais feliz dessa terra. Nós deveríamos ser o povo mais feliz dessa terra, porque o mais importante nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, o nosso egoísmo ainda toma conta de nós muitas vezes. E aí nós nos tornamos, então, crentes murmuradores. Nós reclamamos de tudo. Nós reclamamos de todos. Nós reclamamos de todas as circunstâncias. Ao invés de darmos graças por aquilo que nós já temos, nós reclamamos por aquilo que nós ainda não temos. E nem sabemos se vamos ter. Não é? Nós não sabemos se vamos ter. Para o crente existe somente duas certezas nessa vida. Duas. Quais são? Que nós somos salvos e que Cristo vai voltar para nos buscar. Se você vai morrer, eu não sei, vai que Cristo volta antes. Então nós podemos falar da certeza da morte, né? Alguns podem falar, certeza que vai morrer, vai que, né? Só temos essa certeza, que somos salvos pelo amor de Cristo, pelo sangue de Cristo, do Cordeiro Imaculado, pela graça, e que Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para nos buscar. Irmãos, nós já somos privilegiados. Nós já somos privilegiados. Nós já temos tudo o que necessitamos. Absolutamente tudo. Deus não dá o que queremos. Deus dá o que nós precisamos. O que você precisa hoje? O que eu preciso hoje? Preciso do quê? Dele? Muito bem, Maressa. Maressa está ouvindo, está sério aqui, ó. Nós precisamos estar alicerçados, arraigados no amor do nosso Mestre. E Paulo continua no verso 20 a 22. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo então ora e encerra a sua oração com essa declaração extraordinária de glorificação a Deus. Primeiro, reconhecendo que Deus é infinitamente capaz de nos atender, depois dando glórias a Ele. Irmãos, você acha que você precisa orar por alguma necessidade? Precisa ou não? Por quê? A oração muda a vontade de Deus? Muda ou não? Estou vendo uns assim e outros assim. A oração pode mudar a Deus? Não. Então por que nós temos que orar por nossas necessidades? Hã? Mas aí você está falando que nós podemos mudar a vontade de Deus?
Nós precisamos orar para demonstrarmos a nossa dependência em Deus. Nós precisamos orar para que Deus aumente a nossa fé. Nós precisamos orar para podermos entender a vontade de Deus. Porque se Deus fizer a minha vontade, amém. Se não fizer, amém também, porque foi feita a vontade dEle. Precisamos aprender a orar assim. E houveram situações específicas, sim. Elias orou e não choveu. Depois ele orou de novo e choveu. Mas foi por um propósito específico, não foi? Foi por um propósito específico. E ele também chama lá seus deuses. Coloca aqui, vamos oferecer, vai. Coloca aí, vamos. Agora joga água. Joga água em tudo. E ele orou e aconteceu o quê? Desceu. Havia um propósito naquilo, para que o nome de Deus fosse glorificado naquele momento, para que ele mostrasse, ó, esse é o Deus a qual eu sirvo. Não é esses deuses de pau, de pedra de vocês aí, não. Esse é o Deus de Israel Todo-Poderoso. Irmãos, nós precisamos orar porque nós dependemos de Deus. Nós precisamos orar porque o Senhor diz que nós temos que orar. Nós precisamos orar porque Ele diz que nós temos que orar sem cessar. Sem cessar. John Stott, no seu comentário, a mensagem de Efésios diz o seguinte: Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está ocioso, inativo, nem morto. Deus é poderoso para fazer, porque Ele escuta e responde às nossas orações de acordo com a sua vontade. Deus é poderoso para saber até o que pensamos, pois Ele sabe antes mesmo das nossas palavras serem proferidas. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, pois suas expectativas são muito mais altas que as nossas. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, pois a sua graça é ilimitada. Ilimitada. Por isso, não existe outra maneira de terminar uma oração a não ser glorificando a esse Deus. Então, que diremos, pois? Continuaremos nós não orando? Irmãos, nós como igreja precisamos aprender a orar. Infelizmente, e eu falo isso todas as vezes que eu vou falar sobre oração, você pode dizer que eu estou repetitivo, pode dizer que o pastor está repetitivo, está falando demais sobre oração. Estou nem aí. A Bíblia diz que nós temos que orar. O Senhor Jesus manda a gente orar. Paulo manda a gente orar. Timóteo manda a gente orar. Pedro manda a gente orar. Mateus manda a gente orar. Quem sou eu para falar que nós não temos que orar? Infelizmente, falando com muitos pastores, muitos amigos pastores, a reunião que menos tem gente na igreja é a reunião de oração. Nós convocamos a igreja para orar e a igreja não comparece. Vamos fazer um churrasco. Um peso. Vamos comer um bolo da Sônia. A culpa não é sua que o bolo é gostoso, Sônia. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos interessados em todas as outras coisas, menos no que mais importa. Para as nossas vidas espirituais, por isso que Paulo ora para que sejamos capacitados pelo Espírito. E eu oro também para que eu seja e para que a igreja seja capacitada pelo Espírito. E agora eu pergunto, como tem sido as nossas orações? Aliás, temos orado? Temos orado? Como tem sido nossas orações? Será que temos ainda dúvidas que Deus nos ouve? Ou melhor, qual tem sido o teor das nossas orações? Ordens? Exigências?
Confissões positivas? Ou reconhecimento de que dependemos totalmente do favor de Deus? Irmãos, nós não temos direito nenhum, absolutamente nenhum, de nos achegarmos a Deus e exigir algo dele. Nenhum. Mas ele nos dá o direito e o privilégio de nos achegarmos a ele diante de Cristo, em nome de Cristo, e pedir o que quisermos. E aí cabe a ele fazer a sua vontade ou não nas nossas vidas. Aliás, a sua vontade é feita, a nossa que não vai ser, muitas vezes. Ele não nos dá direito nenhum. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus dos deuses. É Ele quem faz. É Ele. É dele que nós dependemos. Ele não depende de nós. Lembra da famosa frase do pastor Leandro? Eu, sem Deus, não sou nada. E Deus sem o Leandro continua sendo Deus. Ou seja, comigo ou semigo, Ele continua sendo Deus. Eu é que não sou nada sem Ele. Você é que não é nada sem Ele. Ele, sem eu e sem você, continua sendo Deus. Quem é que está perdendo por não obedecer? É Deus? Quem é que está perdendo por não servir quando é chamado para servir? É Deus? Quem é que está perdendo por não obedecer? É Deus? De maneira nenhuma. Nós é que perdemos. Nós é que saímos do trilho. Nós é que não fazemos. Nós é que somos estúpidos, desculpe a palavra, mas a palavra é essa: estupidez. Nós é que saímos do trilho. Por isso, eu os encorajo. Ore, sem cessar. E agora? Ora pelo quê, pastor? Ora pelo quê? Pelo que temos que orar? Eu sei pelo que eu tenho que orar. Eu sei pelo perdão que eu tenho que pedir a Deus. Eu sei o arrependimento que eu tenho que ter na minha vida. Quero que você faça o mesmo. Pense a respeito. A orientação é ore, sem cessar. Ore e ore mais um pouco. Falando nisso, vamos orar? Vamos? Vamos ficar em pé. Eu queria convidar a igreja para orar. Assim como eu fiz hoje de manhã. Convidar a igreja para orar. Podemos?